Paz e graça, minha irmã. Paz e graça, meu irmão. Eu sou o pastor Rick e eu quero, melhor dizendo, te dar as boas-vindas nesse breve devocional que eu estou começando a partir de agora, a partir de hoje no canal. E é uma conversa, eu quero conversar com você de forma descontraída, de forma natural e chamar você à fé. Desde já eu peço para você que, se você puder, você mande esse devocional já para começar o dia, no grupo da família, para as pessoas que estão precisando dessa palavra, que eu tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? Todos os dias, às 6 horas, eu vou estar colocando esse devocional e peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vamos lá? Agora, no início do dia, para que você realmente se conecte com Deus, eleve os seus pensamentos, eleve os seus olhos para os montes de onde vem o seu socorro. Hoje eu quero falar sobre ansiedade, ídolos e a fé. Eu quero te lembrar que você não está só. Quero te lembrar que Deus está com você. Então, respire fundo. Confie em Deus já desde o início do dia. A partir de agora, você já vai colocar suas preocupações e os cuidados da sua vida em Deus. E vem junto comigo para esse momento devocional. Tá bom? O versículo de hoje que eu quero compartilhar com você está lá em Lucas, capítulo 12, verso 28, que diz assim: Portanto, se Deus veste assim a planta do campo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus está ali no seu sermão do monte, explicando aos seus discípulos que eles não devem ficar ansiosos e preocupados. Por quê? Porque com coisas muito menores, para coisas muito menores, Deus já dá um tratamento extremamente cuidadoso. Coisas de pouco valor dentro da criação de Deus recebem um tratamento bem grandioso. Coisas pequenas recebem tratamentos grandiosos da mão de Deus. Quanto mais coisas grandes, coisas e pessoas que Ele criou e nas quais Ele depositou o amor dele. Se Deus cuida dessas pequenas coisas de uma forma tão cuidadosa, Ele está dizendo para nós hoje que nós podemos confiar também nele, que Ele irá cuidar de nós. Agora, a ansiedade, que é muitas vezes fruto da nossa falta de confiança em Deus, ela nasce quando nós colocamos o coração nas coisas erradas. Quando nós colocamos a nossa confiança em coisas erradas. Quando nós esperamos de coisas erradas respostas que somente Deus pode dar. Aí, quando isso acontece, a ansiedade se manifesta no nosso coração. E é por isso que Jesus nos diz que nós não devemos ficar preocupados com roupa, comida, porque Jesus, sabe que nós precisamos dessas coisas. Agora, quando Ele nos dá essas coisas, existe outro problema que pode surgir. Muitas vezes a gente não está nem tão preocupado com a provisão, porque a gente crê que Deus vai suprir. Mas aí, quando Deus supre, surge outro problema, que é nós temos medo de perder aquilo que Deus nos deu. E essa é outra forma de ansiedade. Essa é outra forma que a falta de fé se mostra. E esse é outro problema também, com os quais nós precisamos tomar cuidado. Então, pessoal, quando Deus nos dá essas coisas, nós não podemos ter medo do que vai acontecer. Nós não podemos transformar essas coisas em deuses dentro do nosso coração.
quando Deus nos dá dinheiro, o dinheiro não pode ser o nosso Deus. Porque se a gente tem medo de perder esse dinheiro, nós nos tornamos ansiosos. E olha o que o versículo diz. Se Deus veste as plantas do campo, se Deus dá para as plantas do campo até aquilo que ela nem precisa, que é uma roupa, quanto mais a vocês, ou seja, Deus vai dar o dinheiro que vocês precisam. Se Deus te dá um nome, um reconhecimento, você não pode ter medo de perder isso. Por quê? Porque senão você vai se tornar ansioso, porque você vai ficar o tempo todo com medo de perder isso. Quando a gente acha que as coisas que Deus nos dá dão sentido para a nossa vida, em vez de Deus dar sentido para a nossa vida, nós nos tornamos ansiosos. Quando a gente acha que se a gente perder aquilo, a nossa vida vai perder o sentido, então nós nos tornamos ansiosos e isso deixa a nossa vida miserável. Essa que é a realidade. Então, a ansiedade não vem só do medo de não conseguir as coisas, mas do medo de perder as coisas também. E sabe o que Jesus nos diz? Jesus nos chama a fé. A fé é a garantia de que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu que fará. A fé é a garantia, a certeza inabalável de que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele disse que faria. Então, meu amigo, minha amiga, respira. Respira fundo. Descansa. Já comece o seu dia descansando em Deus. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Jesus nos chama de volta à fé. E como é que Ele faz isso? Ele nos lembra através do Espírito dele. O Espírito dele está começando a trabalhar no seu coração agora para te lembrar que você é amado. Que você está acordado agora, cedo. Isso significa, sabe o quê? Que as misericórdias dele se renovaram. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele nos lembra que o Espírito Santo nos lembra que Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós. E Ele nos lembra que se nós formos incrédulos, nós perdemos a paz. Mas Ele é o príncipe da paz. Só que essa paz ela só vai fluir através da fé. Então, querido, querida, sabe que dia é hoje? Hoje é o dia de você confiar em Deus. Aleluia. Hoje é o dia de entregar. Hoje é o dia de confiar. Você pode viver sem muitas coisas. Hoje o dia pode até não ir como você planejou. E essas coisas acontecem, sim ou não? Essas coisas acontecem. Mas respira fundo e lembre-se que você pode viver sem muitas coisas. Você pode viver sem aquela promoção. Você pode viver sem aquele reconhecimento que você tanto queria de entes queridos e família. Mas você não pode viver sem Deus. Minha mãe gosta muito de falar isso. Meu filho, você pode viver sem tudo, menos sem Deus. Menos sem Deus. Isso é verdade. E eu coloco a minha confiança e eu acredito nisso de todo o meu coração. E eu quero que você acredite nisso de todo o coração. E eu digo para você agora, fique em paz. Fique em paz. Descanse seu coração. Descanse sua cabeça, como diz também minha mãe. E lembre-se que Deus está no controle. Vou ler aqui mais uma vez o versículo que diz assim, Lucas 12, 28. Portanto, se Deus veste assim a planta do campo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Tá bom? Então, quero te convidar a orar junto comigo agora. Vamos orar juntos? Ore comigo no seu coração. Senhor, Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida. Eu te louvo porque o Senhor cuida de mim. Perdoa, Pai, por todas as vezes que eu confiei mais no dinheiro. Perdoa, Pai, por todas as vezes que eu confiei mais na minha força. Ou até nas pessoas ao meu redor, do que no Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu reconheço que muitas vezes me sinto ansioso.
Mas agora eu quero entregar esse peso. Me ajude a confiar no Senhor. Te peço, Senhor, que agora o Senhor tire de mim todo medo, toda ansiedade, toda preocupação exagerada. E eu peço que o Senhor encha o meu coração com a tua paz. Aquela paz que só o Senhor pode dar. Deus, eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor é meu Pai. E eu creio que pelo fato do Senhor estar comigo e pelo fato do Senhor ser o meu Pai, nada vai me faltar. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço antecipadamente pela vitória. Amém. Meu querido e minha querida, que o teu dia seja um dia leve. De verdade, eu espero isso. Que você fique em paz a partir de agora, sabendo que Deus cuida de você, meu irmão e minha irmã. Amanhã, às 6 da manhã, nós nos encontramos para mais uma devocional. Fica com Deus e até a próxima.